Ó, se você já tiver com a tabela aberta, clica aqui, ó, atualizar. E vê se aparece. Que eu já quero mostrar outras coisas aqui para vocês que é interessante. Eu gravei aqui um só, tá? Eu vi que vocês gravaram vários aí, né? Com nomes variados. Grave pelo menos uns 3 com nomes bonitinhos, né? Vou botar aqui um... da Silva. hotmail.com. Salvo. Aí você já vai pro próximo. Né? Vamos fazer uns ajustes aqui, ó. Eu gravei 2. Certo? Ó, eu tenho 2 aqui. Vamos fazer uns ajustes. Volta aí para a estrutura. Eu quero fazer o seguinte. Depois que eu salvar, eu quero que ele sete esse cara aqui, ó. O nome para ele ficar lá piscando, para eu digitar, começar tudo de novo. Tá certo? E outra coisa que eu quero fazer, eu quero converter o nome aqui do meu contato, eu quero converter todo ele para caixa alta, de uma vez. Então são 2 coisas para a gente fazer agora. Digitar de qualquer jeito e ele converte todo mundo para caixa alta, tá? Isso aí a gente fez na aula passada, não fizemos? Hã? Uma aula anterior a gente já tinha feito, né? Beleza, melhor ainda. Você já sabe, né? A gente vai fazer o seguinte, ó. Eu poderia utilizar o ao sair, tá? Mas eu vou utilizar o após atualizar. O que é? Eu digito, quando eu terminar e teclar Enter, ele já pega aquele conteúdo e atualiza para mim. Converte. Tá? Então, ó, seleciona aqui o TXT nome. Propriedade, após atualizar. Ó, procedimento de evento, né? Clica aqui. Pá. Vamos lá. Aí eu quero que ele faça o seguinte, ó. Din x as string. Aí x recebe o conteúdo da minha text box. Mi txt nome. E mi txt nome recebe string conversion, recebe string vb upper case. Certo? Então o que é que eu estou mostrando aqui, ó? Eu estou jogando esse cara aqui para dentro de uma variável e estou usando essa função para receber o valor da variável. Eu converto todo mundo aqui para a caixa alta, tá? Esse aqui não é igual aquele, o uppercase não, tá? Por quê? Qual é o problema do uppercase? O uppercase ele converte, mas só visualmente. Na escrita continua minúsculo, do jeito que você escreveu da primeira vez. Esse aqui não, ele converte, realmente. Transforma o que você escreveu em minúsculo para maiúsculo. Converte de caixa baixa para caixa alta. Então essa é a primeira alteração que a gente fez. Salva. Depurar, tá ok. Segunda modificação, vai ficar dentro do botão limpar. Dentro do botão limpar. Por quê? Porque quando eu salvo,
Aproximação não é chamar o botão limpar? Pronto. Então a minha aproximação vai ficar aqui no botão limpar. Então, vamos lá para o botão limpar, ó. Quando ele terminar de limpar, eu quero que ele faça isso aqui, ó. Mi, txt, nome, ponto, setFocus. Para que ele coloque o foco lá no campo nome. Para que eu já possa digitar diretamente. Beleza? É porque eu estou limpando, mas limpa. Aí eu tenho que ir lá e colocar o clique no botão, no campo, né? Para poder começar a digitar. E eu quero que ele faça isso aí para mim. Ok? Salva. E vamos testar. Pronto, eu já fiz 2, vou fazer o terceiro. Então vai ser Jurandir Magalhães. Alguém lembra desse cara? Estou escrevendo tudo minúsculo, né? Aí ele já converte. E se você clicar aqui dentro, ó, ele vai estar tudo caixa alta realmente. Aí você bota aqui o telefone. Esse aqui, para qualquer número aqui também. E o e-mail, né? Juma. .com.br. Beleza? Quando eu clicar em salvar, ele salva, grava aqui, limpa e já seta o campo nome. Salvo. Olha aí que legal. Beleza? Isso vai acabar tornando a sua interface mais eficiente. Mas eu tô demorando pra atualizar. Porque eu estou fechando. Qualquer coisa, fecha a tabela e abre de novo. Só fechar. Fecha a tabela e abre de novo que ela atualiza. Beleza. Ó, eu tenho 3 aqui, não tem? Ó. Eu tenho 3 cadastros. Eu vou mostrar para vocês uma forma de recuperar uma informação de uma tabela. Sem manipular, só recuperar. Tá certo? E quando for na próxima aula eu mostro a manipulação. Tá? Então eu quero fazer o seguinte. Eu quero, por exemplo, digitar o código 1 e eu quero saber quem é o nome daquele usuário com código 1. Tá certo? Para isso, eu já vou mostrar para vocês uma coisinha que é legal. Chama-se funções de agregado. É o que a gente chama de funções D. Tá? Que nós chamamos aqui o DLOOKUP, DCount, DAVG, que é DMédia. Certo? DSUM, eles faz uma soma. Mas, por enquanto, eu quero fazer um DLOOKUP. É como se fosse parecido lá com o PROC-V do Excel. Tá? Então eu vou fazer assim. Vamos aqui fazer um negócio mais ou menos bonitinho. Eu vou pegar esse campo aqui, eu vou dar um Ctrl C, Ctrl V. Vou colocar ele aqui. Colocar ele aqui no cantinho. E esse aqui eu vou colocar de código. O nome desse campo aqui que eu fiz um clone, né? Eu vou chamar esse cara aqui de txt id. Txt id. Certo? Por quê? Porque nele eu vou clicar. Eu vou colocar o código e vou apertar um botão e ele vai me puxar as informações que eu preciso. Ok?
Então vamos lá. Eu vou criar um outro botão, tá? Então, salvar. Aliás, não vou nem mexer nesse botão aqui de baixo, não. Sabe onde é que eu vou colocar? Vai ficar legal? Vou botar um botão bem aqui. Desenhar um botãozinho aqui, ó. Só que ele vai ficar feinho assim, né? Aí a gente vai fazer assim, ó. Nome desse botão. BTN. Localizar. Legenda. Não precisa. Por quê? Porque eu vou colocar uma imagem nele. Tá? Essa imagem eu vou buscar de onde? Essa imagem eu vou buscar no próprio Axis, tá? Do banco de imagens do próprio Axis. Então, como é que a gente faz? A gente faz assim. Tipo de imagem... Tá aqui, ó. Imagem, ó. Tá vendo? Propriedade de imagem. Tem aqui, ó. Nenhuma. Clica aqui nos 3 botões. Aí vai aparecer essa tela aqui. Apareceu? Se você clicar aqui, ó, e sair pesquisando, ele vai me mostrar vários ícones de imagens, tá? Deixa eu ver aqui uma que é legal. Tem um filtro. Deixa eu ver aqui. Tem essa, mas está muito feinha. Pronto. Pesquisar, ó. Lupa. Acharam aí? Deu certo? Pronto, lupa. E dou um OK. Ó, já fica o botãozinho. Ok? Pronto. Agora eu clico no botão, evento, ao clicar, está aqui. Bom, para a gente iniciar esse processo, eu preciso olhar lá na tabela e ver os nomes, né? Então, ó, A, G e D é o código. Eu só vou retornar uma coisa, só o nome. Se a gente ver que deu certo, retorna o resto. E depois a gente transforma numa função. Tá? Então vamos lá. Eu quero retornar o nome. Então, vou criar aqui um de x as string igual. Quer dizer que o x recebe aqui o valor que eu vou buscar. Tá? Como eu disse a vocês, a gente vai usar uma função chamada de função de agregado, que são as funções D. Tá? Então, essa primeira função que eu vou mostrar para vocês é uma que vocês vão usar bastante. Essa aqui, ó, chama-se dLookup. dLookup. Abre parênteses. E aí você vai ter 3 campos para você preencher. 3 campos. Então vai ser assim, ó. O primeiro é o campo de retorno, aquele que você quer que retorne. AG, nome. Vírgula. Segundo parâmetro é o domínio, é a tabela, tá? Nome da tabela, TB, agenda. Terceiro parâmetro é o critério. E o critério aqui você vai dizer qual é o campo que você quer que ele pegue aquela informação. Então, a pesquisa é feita lá no campo ID. Tá certo? Abre aqui, ó. Tudo é string, por isso que vai entrar sempre dentro de aspas duplas, tá? O meu campo AG e D, lembra-se dele? Tem que ser igual ao meu campo que está lá fora. Então, você tem que concatenar, né? Mi, txt, id. Lembre-se que eu coloquei esse txt id. Pronto.
Do jeito que está aqui, ó, simplesmente você fecha. Deixa eu só afastar para cá. Ó. Certo? Em alguns momentos, em algumas situações, esse DLOOKUP dá uma engasgada. Está tudo bonitinho, tudo certinho, mas ele engasga, ele empanca e não funciona. Como é que você resolve? Convertendo esse parâmetro aqui que você está passando, convertendo ele para texto. Aí ele funciona. Mas, em princípio, não é para você precisar fazer esse artifício, não. Basta você colocar a referência, tá? O campo lá do formulário, que vai me trazer essa informação. Mas vamos lá. Beleza, o que é que eu faço quando eu recupero essa informação? Mi, txt, nome, recebe x. Simples assim. Ok? Bom, vamos salvar, depurar e testar. Pronto, eu vou começar com o último que eu coloquei, o 3. Então eu vou colocar 3 e vou clicar nesse botão. Ó. Certo? Se eu colocar 2, se eu colocar 1, e se eu colocar um número que não existe, problema! Certo? Vamos contornar logo esse problema, né? Porque em algum momento alguém vai colocar um código que não existe, não é verdade? Então vamos voltar lá para o código. Aí nesse caso aqui, a gente vai utilizar uma função chamada nz. Certo? Eu fiz isso aqui, ó. nz, abre parênteses, antes do DLOOKUP. E lá no final eu coloquei, ó, vírgula, 0 e fechei o parênteses. O que é que essa função vai fazer para mim? Ela vai lá no... Ela vai receber o retorno da DLOOKUP e verifica para mim. Se o retorno for nulo, for vazio, ele me retorna o valor que eu quiser. No caso, eu quero que ele retorne 0. Para que isso? Para ele me indicar que não existe, que aquele código que eu estou pesquisando é vazio, não existe. Tá certo? E aí, como é que eu defino aqui o final da história? Simples. If, né? Se x é igual a 0, como aqui é uma string, né? Se x é igual a 0, quer água? Pronto. Se x é igual a 0, mensagem, né? Código não existe. Caso contrário, se existe, né?
eu quero que ele devolva. Que ele me retorne o nome. Então, só recapitulando. Deu no CAP, vai buscar o nome que está lá na agenda, de acordo com o código. Se eu digitar um código que não existe, essa função NZ vai me retornar 0, porque eu pedi que ela retornasse 0. Ó. Ao ela retornar 0, tá? Ao ela retornar 0, eu verifico. Se é igual a 0, significa que aquele código que eu estou buscando não existe. Então, eu devolvo uma mensagem ao usuário. Ó, código não existe. Se não, existe. Existe lá um valor. Eu vou até mudar. Em vez de retornar 0 aqui, deixa eu só ver aqui uma coisa. Vou retornar vazio, é melhor, sabe? Porque eu estou trabalhando com string. Ó. Certo? Vamos só fazer essa mudança. No final, ao invés de ser o 0, coloca o vazio, ó. Só substituir o 0 por vazio, né? E aqui também, ó. Certo? Pronto, vou salvar. Tá. Hã? Só aqui, ó. Aqui não era 0? No final, ó. Era 0, eu coloquei vazio. E aqui no if, ó, vazio. Certo? Por quê? Porque eu estou trabalhando com string, tá? Então, dá pra gente trabalhar com vazio. Ok, vamos lá, vamos testar. Se deu alguma coisa errada, a gente descobre. Então, eu já tenho um 5 aqui. Código não existe, ó. Agora, se eu colocar o código 2, aí ele vai buscar o valor. Beleza? Joia. Aí você criou isso aqui. Criou a funçãozinha para... Ou seja, se fosse para trazer todo mundo aqui, eu teria que criar uma por uma, né? No mesmo campo lá, criar de novo, tá? E aí, tem uma forma melhor não para fazer esse negócio? Tem. Vamos criar uma funçãozinha genérica. Uma função. Eu posso até criar uma função especialista, que isso aqui vai ser mais ou menos uma especialista, para fazer alguma coisa para mim, mas que ela seja genérica de forma que ela me facilite o meu trabalho. Tá? Então, ó, eu posso fazer isso aqui. Opa. Vamos voltar aqui para o código, ó. Vamos fazer o seguinte. Seleciono isso aqui tudinho. Ok? Recorta. Ctrl X. Ctrl X. Clica aqui em janela, ó, e vai lá para o útil, ó. Certo? E o que é que a gente vai fazer? Nós vamos construir aqui uma função para resolver aquele nosso problema lá. Tá? Uma função para retornar os campos. Vamos chamar de quê? Deixa eu ver aqui. Função. Localizar, tá? Depois a gente pensa num nome até melhor. E cola aquela estrutura aqui dentro. Tá? Cola a estrutura. Deixa eu ver o que é que eu vou modificar aqui. Primeiro de tudo, o que é que ele vai receber? Ele vai receber o código do cliente. Tá certo? Outra coisa que eu vou poder alterar é
receber, trocar o campo. Tá? Qual o campo que eu quero que ele vá buscar? Aí é interessante porque a função ela se torna genérica. Poderia até colocar a tabela. Então eu teria uma função mais genérica ainda. Mas aí ela daria alguns problemas, porque eu teria que saber exatamente o que ela vai retornar. Tá? Tipo assim, é uma célula que eu posso localizar pelo código, posso localizar pelo nome, se eu não posso localizar pelo endereço. Poderia criar também. Tá certo? Mas aí, né, para esse tipo de consulta, tem recursos mais fáceis. Tá? E que dão resultados melhores. Mas nesse caso, eu vou utilizar uma única função para retornar todo mundo. Tá? Então vai ser o seguinte. O primeiro recurso vai ser o próprio código. Vou botar aqui, ó, código, para ser bem simples. O código, ele vai ser do tipo inteiro, tá? Tipo long, inteiro long. E o próximo campo aqui, ó, vai ser campo. Campo de retorno, tá? Como string. Isso tudo retorna uma string. Tá certo? Aqui ele recebe o código. E aqui eu tenho que dizer qual o campo que eu quero que ele retorne. Tá? Qual o campo que eu quero que ele retorne. E vocês vão ver como as concatenações com objetos são interessantes. Isso eu estou mostrando os caminhos das pedras, mas isso aqui é para vocês entenderem e começarem a construir. Certo? Beleza? Posso continuar aqui? Hã? É o mesmo aqui, ó. Função localizar. Aí eu só coloquei, ó, byval código como long, byval campo retorno como string e tudo retorna uma string. Aí esse código é aquela... O código é aquele campinho que a gente colocou lá no formulário. Né? Que a gente colocou lá 1, ele retorna, 2 retorna. É aquele código. E aqui esse nome, ó, ele vai ser substituído. Vira campo head. Sem aspas, tá? Porque ele não é string, ele é uma variável. E esse aqui onde estava o mi.txt, entra esse código. Ó. Certo? Então observe aqui onde foi que eu alterei, ó. Aqui onde estava escrito ag nome virou campo head. E o código é esse aqui, ó, que era o txt_id. Beleza? Bom, função está quase pronta. Falta eu dar o retorno aqui, ó, no txt nome. Certo? Como eu não sei qual campo vai receber o quê, né? Qual campo vai receber o retorno, eu faço só isso aqui, ó. Função localizar recebe x. E assim a gente finaliza. Prontos? Salva, né?
Ok, vamos testar. Salva. Compila, né? Para ver se não tem nenhum erro. Vamos lá. Ah, sim. Vamos chamar, né? A gente construiu a função, vai ter que chamar a função. Então, a gente volta aqui, ó. Estrutura do formulário. Clica no botão. Aqui no botão localizar, né? Botão localizar. Tá vazio porque a gente tirou o conteúdo dela, né? A gente vai inserir agora. Então vai ser o seguinte, ó. Primeiro campo que vai receber vai ser o txt nome. Aí eu faço isso aqui, ó. Função localizar. Primeira coisa que ele precisa receber, o que que é? Qual é o primeiro parâmetro que eu tenho que passar para ele? O ID, o código. Então, ó, mi, txt, id. E o segundo? O nome do campo lá na tabela, né? Que ele vai ter que buscar. Como é uma string, aí eu tenho que dizer ag nome. Certo? Para a gente ver se funcionou mesmo de verdade, vamos se colocar o segundo campo. Vamos botar o telefone. txt fone 1 igual a função localizar mi txt id e o segundo campo ag fone 1. Por isso que eu coloquei os campos com nome fácil, que era para facilitar o nosso trabalho. Viu como o nosso botão agora ficou simples? Eu já consigo chamar dois campos da tabela, né? Viu, Cris? Aqui, ó, eu poderia ter criado um terceiro parâmetro que é o seguinte. Qual o nome da tabela? Aí eu transformava completamente aquela função em genérica. Que aí eu poderia usar em qualquer lugar. Tá? Mas eu vou mostrar assim para vocês entenderem o funcionamento. Então a função localizar recebe o código que eu vou passar e ele, nesse primeiro momento, ele retorna o nome. Nessa segunda execução, ele retorna o fone, o telefone, daquele mesmo registro. Não tem perigo dele retornar o registro, o telefone de outro cliente. Tá certo? Por isso que eu pedi para vocês colocarem números que dê para vocês entenderem que ele está puxando aquele correto. Tá? Pronto, vou testar. Vamos salvar. Então, eu vou testar um, tá? Vai puxar esse número aqui, ó. 1. Olha aí. Se eu colocar 5, código não existe. Se eu colocar 3, aí ele retorna. Beleza? Ele vai me dar duas janelinhas. Por quê? Porque aquele retorno está dentro da minha função. E eu executo ela mais de uma vez. Tá certo? Para poder eliminar ela e aparecer ela apenas uma única vez, ela teria que aparecer dentro do meu botão. Tá? Só que para isso, eu teria que fazer um outro if dentro da minha... dentro do meu botão. Tipo, teria que verificar um por um. Ó, deu retorno. Deu, não deu. Tá? Seria mais ou menos isso. Tá? É por isso que normalmente a gente não usa essa técnica para preencher formulários. Tá certo? Normalmente a gente não usa. Isso a gente usa para pegar uma coisinha ou outra. Um dado, uma informaçãozinha, uma coisa pequena. Mas para preencher dados mesmo,
a gente vai usar o DAO, tá certo? Utilizando o DAO. O DAO para poder eu fazer a manipulação. Beleza? Tranquilos? Legal, ó. O tranquilo não. É mais enganchou aqui. Pessoal, finalizando aqui, ó. Vejam o que foi que a gente conseguiu, ó. A gente criou uma função a partir de um código que a gente já tinha, tá certo? A gente conseguiu construir aqui uma função que retorna uma string baseado aqui numa função de agregado que é o delookup, ok? Podem utilizar o delookup para retornar qualquer coisa que vocês precisarem. Só lembrando, precisa do campo que você quer que retorne, do local onde ele vai buscar, que é a tabela, e qual é o critério de busca. Beleza? Dúvidas? No doubt? Ok, sendo assim, a gente finaliza por hoje.